o contributo especial da detecção remota por satélite, como se falou também de outras detecções remotas, é importante, a detecção remota é, no fim, a medição à distância, não é? A detecção remota por satélite, a grande vantagem e que é insubstituível é a capacidade de observação de grandes áreas em espaço muito curto, em tempo muito curto, intervalos de tempo muito curto, portanto. E agora, o que posso dizer, para além dessa particularidade que é inigualável, serão os parâmetros que é possível retirar digamos, de informação sobre o oceano que estão ligados diretamente com a observação do meio marinho. Portanto, estamos a falar, em primeiro lugar, e porque foi o primeiro a ser observado por via de satélites, é a temperatura da superfície do mar. E a temperatura da superfície do mar, que agora parece pouco, na altura foi, de facto, quando se percebeu que era possível medir quantitativamente a temperatura da superfície do mar, porque, curiosamente, a temperatura da superfície do mar começou a ser calculada por imagens de satélite a partir de dados que eram para, basicamente, ver a distribuição da cobertura nebulosa, portanto, era de aplicação meteorológica, até que alguém começou a reparar que no oceano também era possível ver estruturas digamos, de padrões no oceano e se percebeu que era aplicável ao estudo dos oceanos e ao estudo da distribuição da temperatura da superfície. Dá-nos informação, digamos, desde logo, digamos, sobre a distribuição das principais massas de água, onde é que digamos, estão as massas de água mais quentes, mais frias. A interpretação dos padrões espaciais dessa distribuição permite-nos inferir quais os sistemas de correntes, não é? Portanto, não dá uma medição direta da corrente, mas dá para inferir sobre as correntes oceânicas, só a partir do campo da temperatura da superfície. Depois, o outro grande parâmetro calculado a partir de imagens de satélite e com relevância, muito, muito relevante para a caracterização dos ecossistemas, é a biomassa fitoplanctónica, que se consegue deduzir ou estimar a partir de sensores da cor do oceano. Portanto, quando temos um sensor capaz de distinguir as diferentes cores, as diferentes tonalidades da superfície do oceano, é possível estimar, a partir dessas diferentes, digamos, contribuições das diferentes cores nos sensores, é possível estimar a quantidade de microalgas que está presente na camada superior do oceano. Isso é uma medida da atividade biológica, que pode ser perfeitamente natural, digamos, no fim só revela a produtividade daquela massa de água, mas também pode revelar, digamos, a resposta biológica por ação da introdução de um elemento de enriquecimento das águas que não é natural e que é de origem antropogénica. Portanto, como nós sabemos, basicamente as microalgas respondem essencialmente a dois estímulos, aos nutrientes e à luz, e portanto, se não tiver havido nenhuma alteração nas condições de luz e tivermos um enriquecimento anormal, portanto, digamos, uma reprodução anormal destas microalgas, podemos desde logo inferir que aquilo resulta de uma pressão, digamos, da atividade do homem e que, em casos extremos, pode levar à interrupção do bom funcionamento daquela área, digamos, do bom funcionamento daquele ecossistema. Portanto, aqui temos a detecção remota a funcionar na compreensão digamos, da influência da atividade humana nos ecossistemas marinhos. Depois, portanto, eu destacaria estes como claramente os dois parâmetros que são observáveis, pode-se estimar, pode-se medir a partir de satélite. Depois existem todo um outro conjunto de sensores e digamos, de variáveis sobre o meio marinho que também são muito importantes. Enfim, agora é difícil, aqui já está só um bocadinho mais difícil de pôr qual a prioridade, mas digamos que sem querer agora dar prioridade, claramente que resultou numa revolução, digamos, na nossa compreensão das correntes marítimas são os sensores de altimetria por satélite, portanto, no fim, sensores capazes de
reproduzir, de medir a elevação da superfície do oceano, e essa elevação está diretamente relacionada, aqui já não é por inferência, é uma medição direta da correntes no oceano, portanto dão-nos a perspectiva de onde é que, digamos, para onde é que são transportadas as, digamos, digamos, as correntes do oceano. Portanto, a altimetria, portanto, os sensores altimétricos, e finalmente pelas questões de enorme relevância na capacidade de detecção de derrames de petróleo, na capacidade de detecção da atividade marítima, que, portanto, através da capacidade que oferece para não só identificar os derrames de hidrocarbonetos, como também a capacidade de identificar a posição e o movimento das próprias embarcações, são os radares, os sensores de abertura sintética, os radares de abertura sintética, os SAR, que no fim permitem, digamos, em grandes áreas do oceano, permitem identificar onde é que está, digamos, onde é que é a atividade onde é que está a haver a atividade de navegação ou pesca, e no caso de haver algum problema de um derrame de hidrocarbonetos, também se consegue mapear esse perigo para o ambiente. E digamos que assim, sem ter aqui a lista, é assim o que me surge assim digamos... É um trabalho realizado pelo IPMA em parceria com empresas, com vários grupos de trabalho. Como é que é gerir esta integração de várias áreas, não é? Diferentes? Como é que se organiza? Pois, quer dizer, no fim... enfim, terá que ser sempre, tipicamente a cooperação surge, isso não há como esconder, não é? A cooperação surge pelo estímulo dos projetos de investigação, ou seja, portanto, identificada a necessidade de melhor compreensão de um determinado processo, isto, portanto, estou a falar na parte de investigação, porque apesar dos processos de processamento de processamento dos dados, digamos, de todos os algoritmos necessários para a produção de informação de base a partir dos dados de satélite estarem razoavelmente, digamos, conhecidos, serem bastante razoavelmente conhecidos, há todo um campo de interdisciplinar, digamos, de combinação da informação de diferentes fontes que exige equipas pluridisciplinares. Portanto, não há digamos, é impossível reunir todo o conhecimento que é necessário para fazer o melhor uso dessa informação. E, portanto, de uma maneira geral, esses consórcios são digamos, enfim, constituídos no âmbito de projetos, no fim dos projetos de investigação, e que no fim resultam da identificação digamos, das instituições onde está reunida a principal, digamos, os especialistas de cada área, e depois se juntam a esses especialistas, não é? O desafio que se está aqui a colocar, não sei se é o que vem aí a seguir, mas que é como fazer isto, como manter estas cooperações vivas, como manter estas equipas vivas. Eu não tenho a resposta, mas sinto que há um desafio que está lançado, que no que diz respeito às tarefas de monitorização, da aplicação destas metodologias em programas continuados no tempo, e por continuado no tempo eu estou a pensar em escalas pelo menos de 5 a 10 anos, não é? Eu creio que não é possível manter isto num esquema de financiamento a 2, 3 anos, que é o típico dos financiamentos que existem, e, portanto, estas atividades que existem, estas equipas que se criam e têm criado, e há, digamos, já um historial grande da constituição destas equipas, creio que exige uma nova resposta. Quer dizer, todos os programas com escalas temporais maiores exigem uma cooperação interinstitucional que tem que ser mais prolongada no tempo. Isso, não sei qual é que é digamos, o modelo de governança mais apropriado neste assunto, mas sinto nitidamente que está aí um desafio lançado para esta questão. Acha que há necessidade dos vários grupos de diferentes áreas terem formação extra no decorrer destes projetos? Eu sinto que é uma área que, sim, sem dúvida,
sobretudo essa formação, para além do enriquecimento pessoal que naturalmente vão surgir, sobretudo o possibilitar da criação de linguagens comuns e de um referencial de conhecimento comum que sem esse dificulta muito, digamos, a boa articulação e a boa criação de equipas, porque juntar os maiores especialistas de diferentes áreas, que, enfim, são de facto os melhores naquelas áreas, mas que têm dificuldade na comunicação com os especialistas das outras áreas, pela fragilidade do conhecimento que têm sobre as outras áreas. Eu sinto que essa é uma mais-valia essencial na formação, sobretudo para facilitar e aumentar digamos, a cooperação e a criação, o fortalecimento das equipas, e isso parece-me ser um dos pontos, digamos, mais benéficos na formação.